o treino ontem na parte da tarde e a gente viu algumas novidades, como o Jones na frente, o Getúlio na frente. Queria que você falasse um pouco desse treino, se ele rendeu aquilo que você estava esperando, da forma que você queria, as substituições aconteceram do jeito que você queria. Não, o treino foi bom. É o que eu disse, né? O grupo é bom, é um grupo homogêneo, todo mundo trabalhando igual, todo mundo trabalhando muito focado, alguns esperando uma chance, né, de iniciar um jogo, e quando a chance aparece, é a oportunidade que eles têm de mostrar serviço. E ontem o treinamento foi bom. Foi bom aqueles que entraram no lugar dos que terão que sair pelo cartão, tiveram uma boa desenvoltura. Eu apenas mudei de uma parte para outra um pouco o estilo do time jogar. Eu entrei com o Jones, o Getúlio para dentro e o Renato. Depois eu tirei o Jones, voltei o Getúlio para dentro e coloquei o Daniel. Foi a única mudança que eu fiz. E a gente deve definir em cima disso como vai começar, uma das duas opções. O resto do time está pronto, é o Igor no lugar do Capa, o Marquinhos Silva fazendo no lugar do Ailton. E foi bom, gostei do treinamento. Nas duas partes desenvolveram bem. O time parece que não quebrou o ritmo, não quebrou a maneira de jogar. Tem também a mudança, né, a volta do Matheus no lugar do Marquinhos, que fica no viagem. Mas o time manteve uma postura muito boa. Bom, Juninho, confirmando a escalação, o que o Avaí ganha com a entrada então do Igor na equipe? Eu acho que o Capa vinha bem, o Capa vem dentro daquilo que ele está acostumado a fazer, vem bem. E o Igor vem buscando um espaço, vem treinando bem. Uma oportunidade, duas oportunidades que ele teve com pouco tempo, né? Ele entrou bem. E agora ele vai ter uma grande oportunidade de fazer um jogo inteiro. E aí, em cima disso, você vai analisar realmente com mais certeza a produtividade do Igor, porque tem entrado pouco. Mas é uma posição que não tem nos preocupado. Por isso que eu digo, nós temos agora também o Yuri, que fez um jogo contra o Guarani muito bem. Então você sabe que hoje os jogadores que nós trouxemos chegaram bem. E é muito bom para a equipe. Seria muito ruim você não ter uma reposição nesse momento decisivo. Você ficar quebrando a cabeça, tendo que improvisar. Eu espero que o Igor produza aquilo que ele produziu no pouco tempo que teve de oportunidade nas outras partidas, que ele faça uma partida inteira boa. Acho que tem condições de fazer. E aí ganha a equipe. Eu vou falar um pouco sobre o Getúlio. O Getúlio, eu me lembro muito bem que no começo do ano, quando ele subiu, muitas pessoas falavam, ele está muito maduro ainda e tal. E ele fez algumas partidas no estadual, você não estava aqui. E assim que você chegou, ele jogou contra o Brasil de Pelotas, fez um gol. Mas ele não teve mais tantas oportunidades, ele se machucou, se eu não me engano. E aí ele começou a entrar no segundo tempo contigo e de repente ele entrou no time titular e chegou chegando. Ele está jogando de uma forma com que ele não vinha chegando. Acredito que a função dele no começo era mesmo que a função que o Rodrigão fazia. E agora ele está numa outra função daqueles três ali antes do centroavante. Você acredita que essa é a verdadeira função do Getúlio, em vez de ficar ali na frente, até porque você fez dois testes, o Jones de uma forma e ele de outra? A verdadeira função do Getúlio para você é essa, muito mais ali ele com aqueles três antes do atacante, ou ele é mais um atacante nato mesmo? Não, eu acho que ele pode fazer as duas funções. É claro que você jogar de costa para o zagueiro é um pouco ruim. Quando ele vai para dentro fazer a função do Rodrigo, ele joga com os dois zagueiros nas costas dele. Apesar que eu dei para ele, se nós formos entrar assim, ele vai ter a função de muita movimentação. Ele é um jogador muito rápido, não é um jogador com uma competição física muito forte, de ficar recebendo choque para, por exemplo, fazer pivô, como faz o Rodrigo, como faz o Beltrán, como faz o próprio Daniel, mas ele tem muita mobilidade, né? Eu acho que o Getúlio começou a produzir melhor quando ele começou a ter espaço para jogar. Quando ele começou a usar aquilo que ele tem de muito bom, que é uma velocidade muito grande. Ele é um jogador alto, mas é um jogador leve. Ele chega muito bem na bola pelos lados, ele chega concluindo muito bem, cabeceia bem. E ele, como você disse, ele foi aos poucos amadurecendo. Em algumas vezes que eu coloquei o Getúlio, ele oscilou, né? Às vezes entrava um pouco melhor, outras não. Mas ele foi amadurecendo, foi trabalhando, né? Foi assimilando muito bem os trabalhos técnicos, ele foi crescendo na sua produção técnica.
Hoje ele conclui melhor, hoje ele cabeceia melhor, hoje ele se movimenta melhor. Então, ele foi crescendo dentro dos trabalhos e foi buscando um espaço. Com a saída do Rômulo, o Jones estava machucado, porque a opção, você vê como é que é a vida, né? A opção inicial, se o Jones está inteiro, de repente começar o Jones, o Getúlio ia aguardar um pouco. O Jones estava lesionado, o Getúlio entrou e tomou conta daquele lado ali. E é muito bom, é o que eu digo, o crescimento de um jogador sempre é muito bom para a equipe. E eu acho que o Getúlio ainda vai crescer mais. Ele está se personalizando, ele está cada vez pegando mais confiança. E quando o jogador entra, começa a fazer gol, ele começa às vezes a trabalhar até melhor do que estava trabalhando, porque ele começa a sentir que os trabalhos estão dando resultado. E acho que o Getúlio pode ser utilizado das duas maneiras. Joga também pela direita. É um jogador de um grande futuro, porque é um atacante moderno, é um atacante de muita mobilidade, busca espaço, conclui bem, cabeceia bem. Tem um pouco de dificuldade nessa função que eu te falei, quando ele é encaixado para trabalhar. Se ele for trabalhar preso entre os dois zagueiros, eu acho que ele não rende. Então, mesmo no treinamento de ontem, eu dei para ele muita liberdade, ele rodar, cair pela esquerda ou pela direita, para que o Renato entre, para que o Jones entre. Se ele ficar preso entre os dois zagueiros, ele vai ter dificuldade. Geninho, o meio campo ali com o Judson, aí tem o Matheus, Pedro Castro e também o Renato. A ideia é deixar o meio campo mais marcador, tendo o Luanzinho, quem sabe, para dar mais mobilidade para uma possível alteração? Eu acho que é um meio campo que dá uma consistência muito grande para a equipe, porque eu tenho 3 jogadores com uma característica muito boa de marcação, que é o Judson, o Pedro e o Matheus. E 2 jogadores com característica de saída, além da marcação, que é o Matheus e o Pedro. Porque os 2 saem muito bem, encostam muito bem na frente. Então fica um time forte na marcação com uma chegada boa de 2 jogadores atrás. E o Renato fica livre para fazer aquela movimentação dele na direita. Jogar como um atacante com a bola e vem ajudando a compor sem a bola. Você faz uma linha de proteção, a segunda linha de 4. Tem funcionado, funcionou muito bem em Campinas e isso nos leva, de repente, a repetir essa mesma formação dali até o meio, com aquela produtividade. Porque tudo a gente se baseia tudo em cima de produtividade, né? Você às vezes faz uma escolha, ela não dá certo, você não repete. Mas quando você faz alguma escolha e o resultado é bom, a tendência natural é que você repita, né? Um jogo difícil contra um adversário difícil, eu acho que o Goiás junto com o Fortaleza são talvez as 2 melhores equipes do campeonato, com chance muito grande das 2 classificarem. O Goiás está fazendo desse jogo um jogo decisivo, ele joga em casa e ele sabe que é um confronto direto, e ele sabe que ele precisa desse resultado, ele vem de um resultado negativo inesperado. A gente tem contato e está acompanhando as notícias de lá, uma cobrança muito grande em relação à equipe para uma reação, tá? Então é um jogo difícil, um jogo complicado, onde você tem que jogar um futebol bastante compactado, um futebol sem espaço, para que não dê ao time do Goiás chance de evoluir com a qualidade técnica que tem. Pois é, Juninho, falando nisso, o Goiás é um time que sai muito para o ataque, principalmente dentro de casa. E você está armando o time também sendo muito para ataque. A gente fica imaginando que esse jogo tem tudo para ser meio aberto. Aliás, meio não, muito aberto. Você acredita que vai ser mais ou menos por essa partida, não? Eu acho que vai ser uma boa partida, vai ser uma partida interessante de se ver. Porque o Goiás vai vir, com certeza o Goiás vai vir, ele não tem outra opção, né? Quando você joga em casa nessa fase do campeonato brigando por uma vaga, você não pode ficar administrando o jogo. Jogar por uma bola, jogar um futebol reativo. E a característica do Avaí é uma característica de jogar para cima. Você pode ver que o campeonato todinho nós jogamos, mesmo fora de casa, inclusive a nossa performance fora de casa é muito boa, porque nós temos jogado em cima do adversário. Não daquela maneira mais aberta como às vezes você joga dentro de casa, mas nós nunca deixamos de atacar, de ir para cima do adversário, de buscar o gol, de buscar a vitória. Então acho que vai ser um jogo bom, um jogo de alternativas, né? Onde quem errar menos vai levar o jogo. Eu acho que as 2 equipes vão buscar o resultado. Eu acho que se nós conseguirmos trazer de lá um resultado positivo, nós vamos dar um passo quase que decisivo com uma classificação. E é atrás disso que nós vamos.
vamos jogar fechadinho, não. Vamos jogar respeitando o Goiás, marcando o Goiás, tentando neutralizar algumas coisas que o Goiás tem de boa, que são muitas, são muitas. O Goiás não tem um jogador que desequilibra, ele tem vários, né? Então tem jogada pelo lado, jogada por dentro, um meio que chega, jogador de muita qualidade, um time que fez um investimento alto, né? Montou uma equipe de muita qualidade, uma defesa muito bem formada, com jogadores experientes. Mas nós vamos lá com o objetivo de trazer um bom resultado, e eu espero que a gente consiga. Eugênio, Goiás, como você falou, ele vai com força máxima, tem um ataque muito positivo, e o Avaí também não venceu, né, a equipe do Goiás ainda este ano. Além disso, o estádio olímpico, um estádio que vai trazer o torcedor, vai ficar... A ideia é fazer um caldeirão lá, né, até para dar essa pressão. É hora de mudar isso aí, o Avaí reverter esse quadro, já que ainda não venceu o Goiás esse ano? Eu acho que era uma hora boa, né? Acho que não existe hora mais certa para que nós possamos reverter essa situação. Nós temos consciência de todas as dificuldades. O Avaí já foi lá no Estádio Olímpico algumas vezes, né? Então conhece o estádio, conhece o ambiente. Ele é mais acanhado que o Serra. Não é um campo que fica encaixotado, você tem pista e volta, um gramado baixo muito rápido. Mas é claro, por ser mais acanhado, o Goiás coloca e tem colocado 15 mil pessoas num estádio que cabe 17, o estádio vai estar lotado, e é claro que a pressão vai ser muito maior. É um time que vem tendo uma performance muito boa, jogando. Ele não vinha bem no Serra Dourado, o Goiás acho que não tinha ganho nenhum jogo no Serra Dourado no início da Série B. Foi pro Olímpico, engatou acho que 6, 7, 8 partidas sem perder. Então é um time que tem um retrospecto muito bom, mas é hora de você, de repente, quebrar toda a escrita, né? Quebrar todo o favoritismo e buscar um resultado. Agora não é hora de você ficar na dúvida, não tem mais espaço para dúvida, não tem mais espaço para o medo. Aquele que tiver medo, aquele que tiver dúvida, vai ficar no meio do caminho, você tem que arriscar. Se de repente eu perder em Goiás, é um resultado normal de eu perder. O fato novo, o fato que vai me dar um ganho muito grande, é se eu chegar lá e ganhar o jogo. Então é atrás disso que nós vamos, porque eu acho que são esses fatos que vão decidir, né? São esses resultados, às vezes inesperados, né? Que você vai fazer a coisa pender para o teu lado. Pois é, e em cima disso a gente viu o que aconteceu aqui, né, na semana passada contra o Oeste. Eu estou esperando demais a vitória, veio o empate, teve uma certa frustração que é normal, e a gente vê muito nessas últimas rodadas, nessa reta final de Série B, os times que estão lá em cima acabam tropeçando em times que estão lá embaixo, buscando sair da zona de rebaixamento. Isso vem acontecendo, não vejo que você já passou por isso várias vezes, e muitos técnicos já passaram por isso também. Agora, nesse jogo contra o Goiás, o empate também não é muito ruim, né? Não, de maneira nenhuma. Porque você continua na briga, você continua somando, um adversário não foge. Nós estamos a 1 ponto no Goiás, né? Se houver um empate, ele continua 1 ponto na minha frente, mas eu continuo colado, eu continuo na briga. Eu tenho dito sempre que o grande prejuízo hoje é você não somar. E esse fato de você, daquele mais favorito, de repente deixar ponto contra a equipe que vem atrás, isso vai acontecer até o final. Porque da mesma maneira que tem 6 equipes, mais ou menos 6, 7 equipes focadas numa classificação para um acesso, tem o mesmo número brigando para não cair. E é um desastre você cair para a Série C. E essas equipes sabem disso, eles têm o conhecimento disso, então vão fazer de tudo para tentar fugir do rebaixamento. Então não vai ter mais jogo fácil. Não vai ter mesmo. Essas equipes também não estão jogando mais atrás como jogavam. Você vê, eu vi o jogo do CSA contra o Brasil, ele cansou de perder gol. Se o Brasil tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter até ganho o jogo, porque foi para cima, não jogou fechado atrás. Porque para essas equipes o empate não serve muito para algumas delas. Então o jogo torna-se um jogo perigoso, porque eles vêm jogando um tudo ou nada. Eles não ligam de perder, porque eles precisam de pontos. Então fica difícil esses jogos, né? Talvez exista mais respeito quando se enfrentam 2 equipes que estão brigando para subir, né, do que contra uma equipe que está brigando para subir e uma que está brigando para cair. Aí parece que inverte o papel, né? A responsabilidade muda. Então não vai ser fácil, até o final desse campeonato nós estamos aí, vamos viver um mês aí
bastante complicado. Bom, gente, o Avaí vai entrar em campo já sabendo o resultado do CSA e também do Vila Nova e Londrina. De que forma isso é positivo para o Avaí, até porque você mesmo disse que acompanhou o jogo do CSA, provavelmente vai acompanhar essa partida também. É um pouco difícil a gente acompanhar, porque nós vamos estar no preparativo do pré-jogo, mas você vai acompanhar o resultado. É claro que toda vez que os resultados te ajudem, você entra menos pressionado a buscar o teu resultado, né? Se você já sabe 2 resultados e você pode administrar melhor o teu, é sempre muito melhor. Se você tem resultados que não te ajudaram e te forçam a você buscar um resultado específico, é sempre muito pior. Eu espero que realmente a gente possa entrar em campo com alguns resultados que nos ajudem. Da mesma maneira que depois vai estar todo mundo torcendo para que a gente tropece, né? Acho que se alguém tiver que torcer para alguém contra ali, a turma que vem atrás, como o Goiás está na minha frente, eles vão torcer muito mais para que eu tropece do que o Goiás. Isso é uma coisa natural. Então, seria muito bom que nós entrássemos em campo com resultado que nos ajudasse. Mas, se não for assim, nós vamos ter que fazer a nossa parte da mesma maneira, vamos correr atrás, vamos buscar. Já aconteceu isso, em outras rodadas nós já saímos até do G4, antes da rodada terminar, e quando terminou nós já tínhamos voltado. E eu espero que a gente continue assim. O importante é que eu digo sempre, que quando chegar na última rodada do dia 24, quando ela terminar, nós estamos ali no bolinho da frente, né? Bom, gente, para fechar aqui, falar sobre a questão relacionada à arbitragem, né? O Avaí reclamou bastante, né, das questões envolvendo a última partida, e o árbitro agora do próximo jogo não é um árbitro chamado aí da primeira linha. Isso de alguma forma preocupa, e também queria que você falasse sobre o que o presidente disse da conversa junto à CBF. O presidente foi junto com o presidente da federação, isso é muito bom. Como de público, eu até cobrei a participação da federação. Eu quero agradecer ao presidente da federação esse apoio que foi dado ao presidente Batistotti, ao Avaí, indo junto. Eu acho que o peso do presidente da federação é muito grande dentro da CBF. Eu acho que isso tem que continuar, esse apoio tem que continuar, mas eu já quero agradecer essa iniciativa do presidente da federação de ir lutar junto com o Avaí. Não é só o Avaí, lutar com o Avaí, com o Figueirense, com todas as equipes do Estado. Eu acho que tem que ser assim mesmo, nós temos que brigar pelas coisas locais. Eu acho que o ideal é que se nessa reta final viessem juízes bastante experientes, capazes e experientes. Eu acho que o que está acontecendo não é às vezes o juiz ser incapaz. Eu não acredito muito no juiz venal, não. Eu não acho que o cara erra porque quer errar, ou erra para prejudicar alguém, não gosto de pensar assim. Mas às vezes ele não administra bem o momento do jogo. E esse vai ser um jogo muito nervoso, vai ser um jogo muito importante. Talvez o jogo mais importante da rodada seria Avaí e Goiás. E você vê, o juiz, o Caio, eu conheço bem o Caio apitou no Rio Grande do Norte, então eu conheço, é um bom juiz, um juiz honesto, mas o Caio não tem todo esse know-how para segurar uma pressão de um jogo muito apertado, né? Então eu temo sobre isso, não temos sobre a idoneidade dele de maneira nenhuma. Eu conheço o Caio, ele buscou sempre apitar coisas maiores dentro da federação, mas ele não tem a rodagem que tem outros jogadores, outros juízes. Eu acho que tem juízes mais rodados, tem um monte de gente no quadro da FIFA aí que poderia ser utilizado. Você vê, não tenho nada contra nem nada a ver, mas um jogo que não tem tanta importância quanto o Avaí, Goiás, Figueirense e Criciúma, é um juiz da FIFA. Esse FIFA poderia estar apitando o Goiás e Avaí, o Caio poderia estar apitando aqui. Eu acho que a experiência, né, em administrar esses momentos vão ser muito importantes, porque um resultado pode tirar uma equipe do G4. Você vê, aquele erro de arbitragem que nós tivemos no último jogo está nos trazendo um prejuízo enorme. Se nós tivéssemos 2 pontos a mais, nós estaríamos melhor colocados, nós estaríamos administrando melhor o campeonato. Então eu acho que agora não é hora desse tipo de erro. E um juiz mais experiente, não que de repente ele não vai errar. Às vezes vai errar tanto ou até mais, né, do que um inexperiente. Mas ele tem mais condição de levar um jogo. É isso que me preocupa. Eu falei com o presidente, ele levou isso, né, a federação, para que venham juízes experientes. Eu não quero favorecimento, nunca quis.
Eu não quero é prejuízo. Eu não quero é prejuízo. Já é tão difícil você ganhar num jogo mano a mano, num jogo pau a pau, você não precisa de interferência de arbitragem, de erro de arbitragem para decidir jogo. Eu não quero que ela aconteça a meu favor, mas não quero também que ela venha contra mim. Ok, obrigado, gente.